A aula de hoje é como acertar questões que mais caem em provas de língua portuguesa. Então, o famoso macetão. É só macete, é só bizu. E com a aula de hoje, a novata, que é Fátima Gonçalves, seja bem-vinda, Fátima, ela já vai aproveitar para fazer um bocado de questão nas provas que ela começar, né, a praticar a partir de hoje. Então, vamos ver logo o que é que a gente pegou aí para vocês. A gente pegou assim os melhores conteúdos, que são os conteúdos que mais caem em prova. Então, eu listei 8 conteúdos, e desses 8 conteúdos, eu coloquei para cada um 5 questões. Então, são 5 vezes 8, 40. Vocês vão resolver hoje 40 questões. CESP, FGV, são as que mais têm questões, porque são os concursos mais próximos, e mais tem outros concursos aí, porque tem banca que eu nem conhecia. Então, eu peguei diversas bancas de diversos níveis, bancas e tamburetes. Então, nós vamos ver hoje, né, começar com os conectores e orações. Aí tem a primeira questão, que é da CESP. Diz assim, essa daí vocês sabem que CESP tem de marcar, né, alternativas de vão da A até a E, e tem também de você colocar só CE, né, para saber, e isso você tem que olhar o edital. Se a prova vai ser de marcar várias alternativas de A que vão até, ou se a prova vai ser de marcar C, E, né? Porque também algumas provas fazem assim, para cada uma certa, né? Para cada uma errada, você anula uma certa. Mas tem que a proporção não é essa. Então, você tem que olhar o edital para saber. E mais, só eu, se fosse fazer uma prova dessa, o que é que eu faria primeiro? Eu marcaria primeiro aquelas que eu tivesse certeza que estão erradas. Porque é mais fácil a gente avaliar o erro, né? Porque basta encontrar um errinho, você já disse que toda aquela assertiva está errada. Mas, às vezes, você vê a assertiva quase toda certa e você não consegue visualizar o erro. Então, eu fazendo uma prova dessas de C e E, eu primeiro iria para as questões em que eu identificasse qualquer erro. Que aí eu teria mais certeza, marcaria E depois é que eu iria para as demais, que são as mais difíceis, né? E faria aquela coisa que sempre a CESP, ela balanceia. Nunca é assim, 70% de errado e o restante... Não, é 50% mais ou menos errado, 50% mais ou menos certo. E depois eu balancearia, né, as minhas questões para saber o que foi que eu fiz na prova. Guardem esse bizu. O primeiro bizu é esse. Quando você for fazer a prova da CESP, o que é que você faz? Faz primeiro assinalar, você vai primeiro assinalar as questões onde você encontrar erro. Aquelas que você não está encontrando erro, deixe para depois, né? Aí você vai logo procurando as erradas, você vai botando logo o E. Depois é que você vai procurar aquelas que estão todas corretas, que aí você talvez, né, visualize algum erro e você volta para marcar aquela como errada, tá certo? E depois você balanceia o número de questões que você fez com C e o número de questões que você fez com E, certo? Aí aqui não, aqui é de marcar, né? A, B, C, D até E. Então diz assim, a correção gramatical e os sentidos. O que é que a gente olha primeiro? A correção gramatical, porque às vezes é bem mais visual do que você pensar em sentido. Aí ele diz, seriam preservados caso o fragmento sublinhado em outro efeito viável dessa política seria o aumento do lucro das empresas, favorecendo-se assim a elevação de seus investimentos. Fosse reescrito da seguinte forma. Quando você desce para ler, você vai perceber que o que ele fez foi desdobrar a oração. A oração está reduzida do gerúndio, olha, favorecendo-se. Então, ele colocou ali um gerúndio e aqui embaixo ele vai colocar orações reduzidas. Então, você vai olhar primeiro a letra A, porque pode ser que ele vá desdobrando e dê sentido, mas de repente haja um erro gramatical. Aí ele diz assim, que favorecerá, assim, a elevação dos seus investimentos. Quando ele diz que favorecerá, pode ser, olha, o aumento do lucro das empresas. Esse que pode ser um relativo, o qual favorecerá. Então, o aumento do lucro das empresas favorecerá a elevação dos seus investimentos. Sim, pode ser. Então, eu guardo essa letra A, né? Porque pode ser uma que dê mais sentido. Depois é que eu vou olhar para o sentido. Em que favorece assim, não dá para ser em que. Por quê? Porque esse que está retomando aumento do lucro das empresas. Esse que, olha, em que, no qual. Então, não pode ser. Por quê? Porque não tem para que essa preposição em. Por isso que não é a letra B. Vamos a C. A qual favoreça. Não. São
É a elevação dos seus investimentos que vai favorecer. Então, vai ser um sujeito, não pode estar preposicionado. Esse pronome relativo vai ser um sujeito. O aumento do lucro das empresas favorecerá. Esse que retoma o aumento do lucro das empresas. E o aumento do lucro das empresas favorecerá. Ou favoreça, aí não dá qual favoreça. Então, porque está por preposição e porque está com favoreça, você não marca a letra C. Então, você vai para a letra D, cuja elevação. Não, aí não dá ideia de posse, não. Vai ter que ser o sujeito. Quem vai favorecer a elevação dos seus investimentos é o aumento do lucro das empresas. E o que, aí tem na letra E, o que favoreceria, né? Olha, tá vendo aí como tá tudo certo? Por que eu guardei aquela letra A? Que favorecerá. Mas na oração principal diz assim, olha, seria o aumento. Se seria o aumento, ele está abrindo a possibilidade, então fica melhor você assinalar a letra E. O que favoreceria a elevação dos seus investimentos. Aí você vê que a esta é mais correta porque o verbo está adaptado ao verbo da oração principal. Por que escolhemos a letra E? Aquilo o qual favoreceria a elevação dos seus investimentos. Aí eu leio assim, olha. Outro efeito viável dessa política seria o aumento do lucro das empresas, aquilo o qual favoreceria a elevação de seus investimentos. Pode. Aí essa ali, por que você desistiu dela? Por causa do verbo que está no futuro, do presente, do indicativo, que não combina com seria, que está no futuro do pretérito, é uma possibilidade. Então, como na letra E tem uma possibilidade, favoreceria o sentido, né, que a gente tem que colocar aí, tanto a correção gramatical quanto o sentido está mais adaptado na letra E e você marca a letra E, certo? Vamos para a próxima. No texto, né? A oração, aí já diz a oração, não tem para que você ir para o texto. Tá vendo, Fátima? Nem toda prova, como você é novata, nem toda prova a gente lê o texto. A gente vai logo para as questões de gramática e só lê o texto quando precisar. E prova de CESP geralmente não precisa ler o texto. Eles colocam todo o trecho no enunciado da questão. Como aí, olha. No texto 1A3, a oração. Se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, esse trecho aí. Se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, esse trecho apresenta, no período em que se insere, noção de... eu não desço não, por isso que está em branco. Não tem as alternativas aí para vocês marcarem agora. Por quê? Porque eu primeiro vou elaborar um raciocínio que vai ser a minha cordinha para eu descer com segurança e se eu escorregar, eu tenho aquela cordinha, eu subo de novo. Aí, o que eu faço quando eu vejo uma questão dessa? Eu pego esse se, né? Coloco em negrito e coloco ao lado assim, olha, condição. Por que esse se dá ideia de condição? Como é que eu sei que esse se dá ideia de condição? Porque é uma conjunção condicional. Como é que eu sei que é conjunção condicional? Porque não está unido a verbo. Olha, se o Estado, caso o Estado, eu ainda posso substituir por caso. Caso sempre dá a ideia de condição. E eu nunca uso se caso. O povo está usando demais se caso. Se caso você quiser, não. Caso você queira, ou se você quiser, aí você pode fazer isso. Caso você queira ou se você quiser. Mas se caso, não. A gente só usa o se junto do caso. É não sei se caso ou se compra uma bicicleta. Aí você pode usar o se junto do caso, tá certo? Porque aí é um verbo e uma conjunção, né? Então, nesse caso aí, esse se, eu sei que é condição, porque eu posso trocar por caso e porque não está ligado ao verbo. Então agora eu desço para marcar. Olha como ficou fácil. As assertivas são enormes, mas você já vai pulando concessão, explicação, proporcionalidade, tempo, condição. Marca a letra E. Como não tem duas condições, né, duas alternativas com condição, então você já marca a letra E. Vai embora, não precisa ler o restante. Condição, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor dependeria da redução da tributação sobre ele. Sim, mas não precisa ler, porque só tem essa letra E aí com condição. Caso houvesse, como a Comperv gosta de fazer, duas com condição e duas com outra relação, aí você poderia ler o restante, mas aí não. Lá em cima marcou condição, então embaixo você pá, condição, e você vai na frente de um bocado de gente. Quem vai na frente de todo mundo é Cíntia. Ela marca,
vai na frente, né, Cíntia? Não sei nem se ela está hoje aí. Está aí, Cíntia? Alô? Pois é, Cíntia já está lá na próxima questão, que a gente vai agora. CESP de novo. Aí diz assim, a correção gramatical e sentidos do texto seriam preservados se o termo em decorrência disso fosse substituído pela seguinte expressão. Aí eu não desço também, eu boto assim embaixo, eu boto assim ao lado como está. Consequência. Porque eu sei que em decorrência disso é em consequência disso. Ah, então essa aí dá uma ideia de consequência, relação de consequência. Ah, então eu já sei. Agora eu posso descer porque eu já sei que em decorrência disso é consequência e vou encontrar uma expressão que também dê ideia de consequência. Devido isso, em suma, por conseguinte, consoante isso, para tanto, marco letra C, por conseguinte. Devido a isso, seria causa, em suma, seria um resumo, consoante a isso, conformidade. E para tanto, seria mais ou menos uma finalidade. Então, por conseguinte, eu marco letra C. E só marquei letra C, vou já, porque eu coloquei lá em cima consequência, em decorrência disso, e, por conseguinte, vai dar ideia também de consequência. Bora ver aqui a conversa. Já assisti 2 videoaulas do Banco Sul. Muito bem, muito bem. Está lá à frente já. Certo. Quando o Beth chegar, me avisa, vice? Beth, se manifeste aí, por favor, viu? Se você já chegou, se manifeste aí. Vamos para a próxima questão agora, que a gente já matou essa, né? Então, vamos agora para essa questão da FGV. Diz assim, observe as frases a seguir. Comprei calças de lã na Europa, e a outra frase, o preço das calças foi baixo. Assim que eu vejo que são 2 frases e que a repetição na segunda, olha, calças de lã e embaixo tem calças. Comprei calças de lã na Europa e embaixo tem calças. Então, já sei que vai ser uma oração adjetiva. Todas as vezes que eu vi 2 orações para eu unir num período só e eu vi repetição, esse período que eu vou fazer vai ser composto por subordinação e uma oração vai ser adjetiva. Estão vendo esse bizu? Pega esse bizu. Aí, o que é que eu faço? Eu vou grifar o que está repetido. Então, aí embaixo está grifado. Eu comprei calças de lã na Europa e o preço das calças foi baixo. Quando eu digo o preço das calças, então das calças depende de preço. E a relação de quê? Preço das calças. Preço delas. Seu preço, relação de posse. Então, se é relação de posse, pronome para você usar na adjetiva vai ser cujo. Então, você no lugar de calças bota cujo e passa preço para depois de cujo. Cujo preço, né? Aí você vai ver agora onde é que você vai fazer para unir. Você vai ter que tirar, né, o preço dali, botar só cujo preço, tira a calça também e bota preço para depois de cujo. E onde é que eu vou botar esse cujo preço? Sempre depois da palavra que foi repetida. Então, o que é que eu vou olhar? Vou olhar, subindo agora, para cima. Eu vou olhar agora. Comprei calças de lã. É essa palavra que está repetida na Europa. E o preço das calças foi baixo. Então, onde está esse lapisinho aí apontando, você vai colocar essa frase de baixo com cujo preço. Então, comprei calças de lã cujo preço foi baixo na Europa. É assim que vai ficar. Então, com essa frase aí, eu já desço e vou marcar a alternativa que tem a oração adjetiva, cujo pronome seja cujo. Tá vendo? Comprei calças de lã, cujo preço foi baixo, na Europa. Aí, quando eu desço, né, para a letra A, não, diz que. Na letra B, é onde? Na letra C, cujo. Comprei calças de lã na Europa, cujo preço foi baixo. Então, ele colocou depois de na Europa. Lã na Europa, cujo preço foi baixo. Tanto faz você colocar ali, né? Porque aí você tem essa expressão como um todo. Calças de lã na Europa, cujo preço foi baixo. Mas o realmente local para colocar seria depois de lã. Viu? Que está retomando calças de lã. Está retomando na Europa. Olha, e na D tem qual? Em que? Não. E na E tem que? Em onde? A gente nem fala isso, né? Então, nesse caso aí, você marca a letra C, por quê? Porque diz assim, o preço das calças, o seu preço, o preço dela, ideia de posse. E quando eu vou unir ele para evitar a repetição, já sabe que vai ser uma oração adjetiva e você vai evitar a repetição com pronome relativo. Se essa palavra que estivesse repetida desse ideia de lugar, seria onde.
Se desse ideia de tempo, seria quando, né? Mas como dá ideia de posse, preço das calças, seu preço, preço delas, você usa cujo, certo? E sempre insere a oração após a palavra repetida. Então, letra C, onde tem cujo, com toda certeza, e a gente passa para a próxima questão ainda da FGV. Por que você escolheu essa questão, Aliette? Vocês poderiam perguntar, né? E eu responderia. Porque é muito comum em muitas provas. Quer ver? Vamos ver alguém que está perguntando aqui alguma coisa. Essa vírgula antes de cujo, porque a oração é adjetiva explicativa. Viu? Ela comprou todas as calças de lã e todas elas tinham preço baixo. Por isso tem essa vírgula. Então, oi? Aí outra pergunta. Só não pode ser depois de cujo? De jeito nenhum. Nem a vírgula depois de... Só se você não tem nem como colocar, porque o cujo tem que estar ligado ao nome, né, a que ele vai se referir. Cujo preço, não tem nunca vírgula depois de cujo. Depois do que até pode, se você inserir em outra oração. Mas eu não posso inserir uma oração depois do cujo, né, porque ele está ligado ao nome que vem depois dele. Cujo preço, preço da calça. Vamos agora para essa questão, né, da FGV, que por que escolheu essa? Porque quase toda a prova, minha gente, de concurso de língua portuguesa, cai adversativa. É muito difícil não cair, né, não, Rodrigo? Tá aqui, ó. O TI está dizendo que ele já fez concurso, ele sabe, quase toda a prova cai adversativa. É muito difícil não cair. E Compef já sabe, pode aguardar. Só se ela está ouvindo essa coisa agora, não vou botar mais, não. Pode ser, mas Compef e quase toda banca trabalha com adversativa. Por quê? Porque a adversativa se parece muito com a concessiva. Mas tem como, olha o bizu aí, tem como você tirar essa diferença. Como? A adversativa nunca se inverte e a concessiva se inverte. E tomem cuidado, hein? Que pode aparecer uma conjunção que seja adversativa e a oração não seja coordenada adversativa. Você tem que olhar isso, viu? Então, vamos olhar. Na frase, a natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e torna-o miserável. Então, vou substituir. Gente, é muito fácil. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Pronto. Então, essas as conjunções adversativas, que aí eu já decorei, porque há muito tempo que eu lido com isso, eu decorei. Mas aí você vai pela ideia, né? Você pode ir pela ideia. Então, aí eu posso colocar um mais. Aí eu posso colocar porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Aí eu baixo, vou para as alternativas e marco lá. Olha, tem na letra A no entretanto. Não tem isso em de ser no entretanto, não. É entretanto, tem esse nó. Então, não marca a letra A. Embora é concessiva, visto que é causal, portanto, é conclusiva, a letra E, contudo, certo? Cuidado que nem todas as vezes a adversativa dá ideia de contrário, não, viu? Nem todas as vezes dá ideia de contrário. Dá ideia de advertência, dá ideia de ressalva, dá ideia de limitação. Por exemplo, eu digo, todos os alunos tiraram boas notas, mas o filho do professor não tirou. Quer dizer, eu estou dando a limitação, que ele não tinha tirado nota boa. Então, isso aí não é uma ideia contrária, certo? Então, nem sempre a adversativa da ideia contrária. Aí, vamos agora para o uso do que, né? Como é que eu vou? Comperve, sempre cai o que? Quase todas as provas sempre cai o que? Geralmente, ou é pronome relativo, ou é conjunção integrante. Isso aí vocês já sabem tirar de boas, né? Se for conjunção integrante, no lugar dele eu boto isto, no lugar de toda oração. E se for pronome relativo, no lugar dele eu boto o qual, a qual, os quais, as quais, e assim vai, né? Você tem pergunta? Muito bem, né? Errou. Pois não vai errar mais nunca, né? Então, vamos olhar para a primeira questão do quê? No período, as células imploram pelo açúcar que não conseguem receber e que sai literalmente na urina. O vocábulo que, nas duas ocorrências, tem o mesmo referente e desempenha a função sintática de sujeito nas orações em que se insere. Fácil. Saber se tem um referente e você vê se está retomando. O que está antes do quê? Açúcar. As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber.
Açúcar não conseguem receber, então as células não conseguem receber açúcar. E que sai? O açúcar sai, literalmente, na urina. Então, as duas têm o mesmo referente, sim. Sabendo, para fazer isso bem direitinho, o que é que eu faço? Vou para agora para o próximo quadrinho, né, para mostrar. Negrito, né? Coloco o açúcar no lugar, ó. As células imploram pelo açúcar. Açúcar não consegue receber e açúcar sai literalmente na urina. Agora, vou ver para saber se tem a mesma função sintática de sujeito. Eu vou olhar para o verbo e perguntar quem, né? Então, vou para o próximo quadro agora e vejo, olha. Açúcar não consegue receber. Quem não consegue receber alguma coisa. Verbo transitivo direto. E eles não conseguem receber. Qual é a coisa que não consegue receber? Açúcar. Ah, então açúcar é objeto direto. E açúcar sai literalmente na urina. Quem sai, sai. Verbo intransitivo. E quem é que sai? O açúcar. Então, olha, já sei. Vou agora para o próximo quadro e vejo que o açúcar é o objeto direto e açúcar na outra frase é o sujeito. Ah, então eu não tenho mesmo, não tem a mesma função sintática de sujeito nas orações, não. Então, isso aí eu boto errado, né? Não tem, realmente, porque eu vi ali. Como é que eu resolvo isso? Repara a palavra aqui, o que retoma, e olha o verbo. Como é que eu sei que é o sujeito? Perguntando quem é o verbo. Quem não consegue receber? Não é açúcar, porque açúcar está no singular, tá vendo? São as células que não conseguem receber açúcar. Quem é que sai literalmente na urina? O açúcar. Aí é sujeito. Então, por isso que essa questão aí você marca errado, porque eles não têm a mesma função sintática, mas tinham o mesmo referente, tá vendo? Aí, olha, por isso que é bom marcar logo que está tudo errado. Vamos para a próxima, que é da compérvico. Olha, um que da compérvico sempre cai na compérvico adversativas e que. E outro bizu, quando você for fazer prova da compérvico que cai a acentuação, geralmente eles trabalham com paroxismo determinado em ditongo. Geralmente, viu? Vamos olhar, compérvico. Diz assim, considere o excerto a seguir para responder. Aí diz, podemos citar como consequência do aquecimento global, de novo, veja um que e um que. Eu posso resumir o tempo e posso ir só para o quê? Esse que diz assim, olha, o fenômeno do degelo que vem ocorrendo. Quem é que vem ocorrendo? O fenômeno do degelo. Já sei que o fenômeno do degelo vai ficar no lugar desse que. Aí lá embaixo diz assim, embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que? Ao degelo que ocorre na Antártida. Então, o degelo ocorre na Antártida. Então, pronto. Fenômeno do degelo vai ficar no lugar do primeiro Q e degelo vai ficar no lugar do segundo Q. Aí eu faço isso na prova, estão vendo? Coloco no lugar o fenômeno do degelo, no lugar do Q, e coloco depois degelo no lugar do Q2. Aí é só você analisar. Ó. O fenômeno do degelo vem ocorrendo. Quem vem ocorrendo? O fenômeno do degelo, sujeito. E lá embaixo. Degelo ocorre na Antártida. Quem ocorre na Antártida? O degelo, sujeito. Ah, então pronto. Os dois são sujeitos. Lá, ó, vem ocorrendo, quem vem ocorrendo, verbo intransitivo. O que ocorre, ocorre. Não tem possibilidade de eu ver objeto direto. Então, eu já analisei tudo isso aí, está vendo? Fenômeno de degelo, sujeito. O vem ocorrendo é verbo intransitivo. Degelo é sujeito. Ocorre é verbo intransitivo. Aí diz, em relação ao uso do elemento linguístico que, nas duas ocorrências destacadas, é correto afirmar. O que é que a gente vai afirmar? O primeiro elemento destacado introduz uma oração que tem valor de advérbio. Não. Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de conjunção. Que oração tem valor de conjunção? O segundo elemento destacado introduz uma oração que tem valor substantivo. Não. Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de adjetivo. Sim. E nem precisou, vamos subir, Rodrigo? Nem precisou dessa análise toda, tá vendo? Mas quem sabe, faz. Faz diferente, inclusive. Olha, o fenômeno do degelo, sujeito, porque ficou no lugar do quê? Como eu sabia que era um pronome relativo? Porque eu digo o qual. Como eu sabia que outro? Porque eu digo o qual. E todo pronome relativo inicia o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Como? Não tem vírgula, restritiva. E se tivesse? Explicativa. Então, a questão de que é muito fácil. Para saber se é condição integrante, substituir por isto, a oração toda,
Para saber se é pronome relativo, substitui por qual e suas variações, o qual, a qual, os quais, as quais. E para saber se é restritivo o adjetivo oração, adjetivo restritivo ou explicativo a oração, é só você observar o uso das vírgulas. Vamos para a próxima. Aí, na próxima, essa banca eu nunca tinha ouvido falar. COSEAC. Já ouviu falar? Já? COSEAC. No trecho, além disso, foi criada a terapia assistida por animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos com grandes melhorias para os pacientes. Aí tem um que. A palavra sublinhada pode ser substituída por pronome relativo, pode ser substituída pelo nome, né? Essa palavra pelo nome que retoma, ou pode ser substituída, nesse caso aí que não tem preposição nem nada, por qual. Aí eu vou olhar, retoma quem? Quem é que pode ser aplicado em diferentes casos médicos? A terapia assistida por animais. Então, se é a terapia, eu posso substituir por a terapia assistida por animais, ou posso substituir por a qual. Por que a qual, Aliette? Porque ó, quem pode ser aplicada? Eu estou descobrindo aí um sujeito. Então, o sujeito não pode ser preposicionado. Então, esse é a qual, um artigo, a artigo, e qual, pronome relativo. Aí eu desço. Ou é terapia assistida por animais, ou é a qual. Vem aí? Substituir por terapia assistida por animais, ou por a qual. Que é justamente o nome que ela está retomando. Então, agora posso descer para marcar, né, que esse a qual vai ser sujeito, né? Vamos descer, então, para marcar a letra D de dado, a qual. Né? Então, esse que eu posso substituir por a qual. Tão fácil que eu achei que ele ia pedir outra coisa, né? Mas né, a gente está achando fácil que a gente já está aprendendo, né? Vocês já aprenderam. Pronome relativo o que pode ser substituído por qual e suas variações. Do qual, a qual, os quais, as quais, dos quais, nas quais, né? Com preposição ou não. Aí vem de novo da COSEAC. Dentre as ocorrências da palavra que, em destaque nos trechos a seguir, todas são classificadas como pronome relativo, exceto. Por que você não botou as alternativas, Aliette? Porque eu vou elaborar o raciocínio para poder descer e marcar com certeza. Acabou-se aquele negócio de dizer assim, aquela prova de português, aquela questão 5, você marcou o quê? Marquei B. Por quê? Na doida. Nada disso. Você marca na certeza, desce com o raciocínio e diz, é esta. Certo? Aponta assim em cima e passa um X. Aí, o que? Por quê? Qual é o raciocínio que a gente tem que ter aí? Se ela diz que todos os ques são classificados como pronome relativo, exceto um, então vou procurar aquele que não está depois de nome e eu não posso substituir por qual e suas variações. Aí eu marco. Porque se está depois de nome, todo pronome relativo vem depois de um nome. Então, se está depois de um nome e eu posso substituir por qual e suas variações, é pronome relativo. Então, vou procurar isso, entenderam? Vamos lá procurar. Ficaram claros os benefícios, os quais? Se eu posso substituir esse que por os quais, então, eu já fui substituindo, viu? Se eu posso substituir por os quais, é pronome relativo. Pesquisas as quais demonstrem. Posso estar depois de nome, pesquisas, e substituir por as quais. Então, é C. A terapia assistida por animais, a qual, que tinha isso noutra questão, lembra? Tinha isso noutra questão, você já estava sabendo desse daí, tá vendo? Que tem naquela questão que a gente fez há pouco tempo. Então, pode. Ficou comprovado é verbo. Se tem um que depois de um verbo, então não é pronome relativo. Pronome relativo não retoma verbo, retoma nome. Então, já marca essa letra D. E eu digo assim, olha, ficou comprovado isto. Então, aí é uma conjunção integrante. Marco a letra D de dado. E por que não marcar ela? Ficou comprovado que, em geral, as famílias as quais têm... Estão vendo aí? Então, substitua esse que por qual e suas variações, pronome relativo. Prova dos 9, vem depois de um nome. Né? E por que não na D? Porque na D vem depois de verbo e eu não posso substituir por qual? Substituir por isto. Perguntas? Se errar, não fale comigo, né, professor? Não. Errar essa questão agora de pronome relativo que eu sou integrante, não fale comigo se me encontrar na rua, viu? Faça que nem me conhece. Explica. Não, comigo não. Aluno que estuda comigo não erra essa questão, não. Aí lá vem da constante. Eu não
Você conhecia essa prova, essa banca? Não conhecia. Se vocês conhecerem essa banca, me digam aí, né? Pode aí na conversinha. Conscan, quase que é cosca, como o povo chama, né? Uma pessoa com cosca dizendo que está gripada. Ah, não me faça Conscan. Não. Assinando alternativa em que o vocábulo que possui valor morfológico de conjunção subordinativa integrante aluno de aliete, não é essa questão, não. Por quê? O que é que eu tenho que fazer? Substituir por isto, não é não? Aí já sei, não erra não, de jeito nenhum, pode errar antes de aliete, mas depois não. Aí eu já deixo sabendo disso, onde eu puder botar isto, pá, eu vou marcar. Vamos passeando pelo bosque, que leva, no lugar do que eu botei o qual. Tá vendo? Então não é conjunção integrante não. É provável isto, conjunção integrante letra B. É provável que melhoremos a sociedade. Letra C, outro doce que não camafeu. Outro doce, o qual não camafeu. No lugar do que, coloco o qual. Então, não é conjunção integrante, é a letra B. Que loja é aquela toda grafitada? Essa interrogação já diz, pronome interrogativo, né? E todos lhe pediram isto. Todos lhe pediram que fosse embora. Então, a Conscan fez uma questão que deveria ter sido anulada, porque ela tem duas respostas corretas, letra B e letra E. Eu não sei se alguém que fez os exercícios antes percebeu isso, mas depois de hoje, mesmo que você saiba disto, o que é que você faz? Você marca a letra B e vai embora, né? Porque vai ser anulada. Não precisa você ler o resto. Vai ser anulada, a letra B é realmente conjunção integrante, você bota a letra B. Porque se você for ler as outras, quando você chegar na letra E, você fica doido, doida, meu irmão. Meu Deus do céu, e agora? Eu não estou sabendo? Como é que botaram duas? Conjunção integrante. Ai, meu Deus. Fica assim, entendeu? Você já fica abalado ou abalada. Então, o que é bom, você responder a letra B, sabe, não tem certeza? Substitui por isso, substituir. Então, deu certo. Vou me embora. Não vou ler nem C, nem D, nem E. Aí os outros concursantes, coitadinhos, lá vão os bichinhos e as bichinhas lê tudinho ainda B, aí lê a C, lê a D, lê a E. Quando chega na E, pronto, aí ficam doidos. Aí demoram a sair dessa questão, ficam perdendo tempo, vocês já estão lá na próxima, tudo atrás de Cíntia. Né? Vamos para a próxima? Uma perguntinha. É boa essa com os cão. Vamos agora para o si, né? Então, o si, eu lembro que eu me lembro de Isabel, né? Que Isabel sempre pedia funções do si, Aliette. Então, o si mandou? Foi, então, outro beijo para você, Isabel. Então, essa função do si eu tenho que lembrar primeiro por ordem, viu? Então, eu vou colocar aqui no quadro, enquanto o Rodrigo faz um chamamento aí do comercial, eu vou colocar aqui no quadro essa ordem. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir a aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau. Então, verbo transitivo direto mais si é a primeira coisa que você olha quando você vai ver o que é esse si. Então, pode ser partícula passivadora ou pronome passivador, pode ser pronome reflexivo ou pronome reflexivo recíproco. Se o verbo não for transitivo direto, então você tem essas três possibilidades aqui. Índice de determinação do sujeito. Não tem sujeito. Precisa-se de empregados. Não sei quem precisa. Então, índice de determinação do sujeito. Parte integrante do verbo. Eu só conjugo o verbo com esse si. Queixar-se. Ninguém diz eu queixei. Diz eu me queixei, tu te queixaste. O verbo pede um pronome para ser conjugado. Aí vai ser parte integrante do verbo quando diz queixou-se. Certo?
Partícula expletiva, quando eu posso tirar? Eu digo, vai-se a... Raimundo Correia, naquele soneto, diz, vai-se a primeira pomba despertada. Então, vai a primeira pomba despertada. Tirei. Então, esse se não é índice de determinação do sujeito, porque tem sujeito. Olha, a primeira pomba vai. Não é nem apassivador, nem reflexivo, nem reflexivo recíproco, porque o verbo é intransitivo, vai. E nem é parte integrante do verbo, porque eu não conjuguei o me vou, tu te vais, ele se vai. Então, é o quê? Partícula expletiva. Por último, eu coloquei aqui a conjunção integrante ou condicional, mas que essas são mais fáceis, são bem visuais. O que é que você faz? Tem assim, se você for... Eu não digo, for-se você. Não posso. Tá vendo? Não posso juntar esse se ao verbo ir. Então, nesse caso, eu sei que é uma condição condicional. Caso você vá... Tá vendo? E para saber se é integrante, inicia uma ação subordinada substantiva. Não sei se ele vem. Não sei isto. Ah, então eu sou integrante. E eu não posso dizer, não sei se... Tá vendo? Não posso juntar esse se com o sei. Então, quando eu não puder juntar o se com o verbo, é porque é conjunção. Ou integrante, ou condicional. Pronto, aí você tem o se para você estudar. A gente vai aplicar isso agora na questão. Primeira questão diz assim. Dado o emprego da partícula se em esperava-se, olhe, se eu digo esperava-se, VTD, tá vendo? Quem espera alguma coisa, então esperava-se isto. Olha aí, tem uma partícula passivadora, esse se. E sabe-se isto. Outra partícula, a passivadora. Aí, quando eu tenho a passiva sintética, que VTD mais si é passiva sintética, eu não tenho agente da passiva, gente. Olha, preste atenção. Vendem-se casas. Tá vendo? Cobrem-se botões. Botões são cobertos, casas são vendidas. Partícula passivadora. A mesma coisa. Sabe-se isto. Esperava-se isto. Partícula passivadora. Aí eu nunca uso agente da passiva. Quem é que está vendendo a casa? Não sei. Casas são vendidas por alguém, mas eu não sei quem é. Né? Eu tenho que saber disso. E na passiva sintética, ninguém expressa o agente da passiva. Aí ele continua ali. Vamos continuar ali. É impossível determinar de modo preciso quem esperava que as células troncos adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas. Certo. A gente não sabe quem é o agente da passiva. E quem sabe que as células tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam. Certo. Quando a gente encontra uma frase na passiva sintética, a gente não sabe determinar de modo preciso quem é que estava vendendo a casa, quem é que estava cobrindo o botão. Cobrem-se botões, vendem-se casas. Está vendo? Está certo. Então, você bota um C aí, né, e resolve a questão. Olha, esperava-se VTD, sabe-se VTD, certo? Então, nesse caso, quando você marca o verbo que é VTD, você tem essas três possibilidades. E você vê que isso aí não é reflexivo. Você vê que era algo era esperado, algo era sabido. Sabe-se isto, algo é sabido. Isto é sabido. Então, como eu vejo que isso é uma partícula apassivadora, então eu sei que isso aí está na voz passiva sintética. Então, eu não determino o agente, certo? Então, marco um C, né, nessa daí, que realmente está correta o que ele afirma. Está correto. Aí diz agora da OCP. A OCP é uma banca que tem muito probleminha, sabia? Às vezes parece muito com a... Qual é aquela? CPCOM. Assinar a alternativa em que o se destacado não introduz oração adverbial. Então, vai introduzir o quê? Oração substantiva, não? Por quê? Se ela não é conjunção integrante, ela vai ser conjunção condicional. Se não é conjunção condicional, ela vai ser conjunção integrante. Né? Se for conjunção, porque introduz uma oração, é conjunção. Então, a gente vai ver onde ela não pode ser substituída por caso. Não é isso? Não introduz uma oração adverbial, não é substituível por caso. Muito simples. Agora eu desço, já tenho esse meu raciocínio, desço. A. Caso apenas um exerça controle sobre as finanças, troco por caso, troco o verbo, né? O tempo verbal e o modo. Caso apenas um exerça controle sobre as finanças,
Tá certo? Então, não é a A. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale a mesma língua. Quando o caso trata, não. Aí é um pronome, né? Nem conjunção. Né? Nem introduz a oração, porque aí não é uma conjunção, é um pronome. Quando se trata. É tanto que você diz trata-se, trata, hífen, si. Então, isso aí é um pronome e você marca a letra B já e já vai embora. Não vai ver os outros, não. A gente vai analisar para a gente, né, fixar na mente de vocês que a gente está ensinando. Então, na letra C diz assim, olha, nunca tente conversar caso você esteja... Tá vendo aí? Então, essa aí introduz adverbial condicional. D. Caso você e seu companheiro não consigam, introduz condicional. E na E, pensamento positivo. Caso vocês saibam lidar. Pronto. Então, realmente, é a letra B, onde você encontra um si que pode se unir com hífen a trata. Trata-se. Então, não pode nunca ser conjunção. Nem conjunção integrante, quanto mais conjunção, né? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que o pronome si tem a mesma função sintática que em acalme. Olha, acalma. Quem acalma, acalma alguém. VTD, estão vendo? Quando eu digo acalme-se para alguém, eu não estou dizendo que alguém é acalmado. Então, não é uma partícula passivadora. Quando eu digo acalme-se, eu digo que a pessoa se acalme ela mesma. Então, aí é um pronome reflexivo. Então, eu vou atrás, né, do pronome reflexivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu? Pode colocar aí, façam perguntas, observações. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, também acrescentem, viu? Beth chegou aí? Beth faltou hoje, né? Levou falta, hein, Beth? Cuidado para não ser reprovada por falta. Aí lá vai, acalme-se. Pronome reflexivo. Eu estou dizendo que a pessoa calme ela mesma, né? Então, nesse caso, eu desço. Desço, VTD, estão vendo aí? Já coloco aí ao lado VTD e coloco aí ao lado pronome reflexivo. Por quê? Porque a ação vai cair sobre a própria pessoa. Então, eu já posso descer para marcar. Vendem-se lotes. Lotes são vendidos. Não. Precisa-se de muita... Aí é a partícula passivadora, né? Não há, lotes são vendidos, porque quem vende, vende alguma coisa, VTD mais si. Mas eu digo, olha, lotes são vendidos. Passo para a voz passiva analítica. Então, aí é o quê? Partícula passivadora. Aí na B, precisa-se de muita paciência. Quem precisa? Quem precisa? Não sei. Ali é porque você não olhou se era pronome apassivador ou pronome reflexivo. Porque aí quem precisa, precisa de. Tá vendo? Não sendo verbo transitivo direto, eu não paro mais aqui. Já desço. Aí eu vou perguntar, quem precisa? Não sei. Então, esse se é índice de determinação do sujeito. Então, não é ainda para eu marcar. Arrume-se. Você vai arrumar você mesmo, tá vendo? E mostre-se. E você vai mostrar você mesmo. Ah, então essa letra C. Tá vendo? Arrume-se, arrume você mesma e mostre você mesma com paciência a seus amigos. Por que não é a D? Aspira-se. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Olha um aí, se te desejar. Transitivo indireto. Como não é direto, eu já vou aqui. Quem é que aspira a um mundo de muita paciência? Não sei, mas alguém aspira. Então, é índice de determinação do sujeito. E lá, esqueceu-se de demonstrar. Ah, quando eu uso o verbo esquecer e o verbo lembrar com de, ele vira pronominal. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Então, realmente, a mesma função você encontra apenas na letra C. E você já sabe como tirar, então, a dúvida, né? Do se. Vamos para ainda com o se. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa em que a classificação da partícula se esteja correta. Então, não vou para as alternativas, a gente vai trabalhar aí, certo? Aí, o nosso TI agora vai acrescentar ao lado cada um. Voltarei cedo se você desejar. Caso não posso, caso você deseje. Então, aí o que é? Conjunção. Conjunção condicional. Bota CC. Para ser rápido. Conjunção condicional. A modelo deixou-se admirar.
A modelo deixou ser admirada, né? Ela se deixou ser admirada. Deixou-se admirar. Então, esse se aí é o sujeito do infinitivo admirar. A modelo deixou que admirassem ela, que ela fosse admirada. A modelo deixou admirar a modelo. 3. Pronome, bota aí. Pronome reflexivo. PR. É o 2. 3. Precisa-se de técnicos qualificados. Não é VTD. Se não é VTD, eu tenho aí o quê? Oi? Não é VTD. Então, eu não vou olhar se é pronome reflexivo, nada disso. Eu vou dizer logo, vou perguntar logo quem é o sujeito. Quem é que precisa de técnico? Não sei. Então, aí é índice de determinação do sujeito. E o último, venda-se imóveis. A gente já decorou, vende-se casa, né? Então, vende-se imóveis, partícula apassivadora, PA. Certo? Aí eu desço e diz assim. Em 2, a partícula se é pronome apassivador. Não. Em 2, a partícula se é pronome reflexivo. Sim. Em 2, a partícula se é pronome reflexivo. Em 4, a partícula se é índice de determinação do sujeito. Em 4, não. Você não sabe quem é o agente, mas esse se é partícula passivadora. Lembra? Está IPA? Em 1, a partícula se está indicando uma causa, se nunca indica causa, se pode indicar condição. E em 3, a partícula se é pronome passivador. Não, é índice de determinação do sujeito. Então, marca-se a letra D de bola. Vamos para a próxima questão, que é da FAU, deve ser Rio Grande do Sul, né? Pronto, estou recebendo a informação aqui do nosso TI, que é a Comperv do Rio Grande do Sul. Então, considere o emprego do vocábulo se nos trechos destacados abaixo. Freud virou-se para Jung. Então, olha, virou-se, virou ele mesmo, está vendo? Pronome reflexivo. Aí, bota aí, por favor, PR. Que na Europa já se alastrava, né? Também, alguma coisa se alastrava, pronome reflexivo. Como se espanta qualquer praga. Como qualquer praga. Quem espanta, espanta alguma coisa. VTD. Então, um desses três, estão vendo? VTD. Então, eu digo, como qualquer praga é espantada. Então, aí, partícula apassivadora. Certo? Em qual deles admite-se a análise do si como indicador de voz passiva? No 3. Então, eu desço agora e marco apenas em 3 letras C. Foi fácil, não foi essa? Porque virou-se, Freud virou ele mesmo. Pronome reflexivo. Já se alastrava, alguma coisa alastrava ela mesma. Pronome reflexivo. Mas como se espanta qualquer praga, como qualquer praga é espantada. VTD mais se, e a ação não está recaindo sobre o sujeito. Estão vendo? Então, nesse caso, a gente marca a letra C apenas em 3. Voz passiva. Aí vamos para substantivos e artigos. Por que em Aliette isso? Porque esse O pode ser pronome, esse O pode ser artigo. E quando é A, esse A pode ser pronome, pode ser artigo, pode ser preposição. E pode ser pronome pessoal do caso oblíquo, ainda pode ser pronome demonstrativo. Por isso que a gente trabalha, né, para tirar essa confusão de vocês. E sempre quando vier um A ou um O antes de um substantivo e ele tiver no mesmo gênero e número que esse A, que esse O, vai ser um artigo que está precedendo um substantivo, certo? Então, vamos lá. A correção gramatical do texto seria mantida caso o artigo O fosse substituído por A. Olha, quando eu leio isso, sinceramente, quando eu li isso, eu pensei que eu estava doida. Mas eu pensei, pode. No caso de um substantivo, poder ter, né, o duplo gênero, que é aquele de dois, né, o comum de dois, que eu já disse a vocês que vocês digam comum de dois, porque é comum de dois artigos, ou estudante a estudante. Então, eu posso substituir o O por A, certo? Vou mudar o sentido, o estudante. Mas tem também outros substantivos que eu posso usar o O e o A e não muda.
o gênero, né? Eu não vou dizer qual é, mas na hora eu pensei. Quando foi depois, eu digo, tá vendo? Justamente o que eu pensei. Então, o artigo O vai sair, vai entrar o artigo A, e a palavra conhecido fosse flexionado no feminino. Então, o, palavra tal, conhecida. Dada a variação de gênero característica da palavra diabetes. Tá vendo? A palavra, assim que eu li, pensei logo, diabetes. Porque eu digo o diabetes e digo a diabetes. E também, viu, o VLP aceita você dizer o diabetes e a diabetes. Entenderam? Existe essa variação, tanto de número quanto de gênero. Você pode usar a palavra no plural, o diabetes, sem que ela esteja no plural. O diabetes, a diabetes. E você pode usar sem o S. O diabetes, a diabetes. Certo? Agora, se for plural, os diabetes, as diabetes. Parece até que são pessoas que trabalham para o diabo, as diabetes. Não é assim? Quem trabalhava para a chacrinha? As chacretes. Não é assim? Então, quem trabalha para o diabo, as diabetes. E realmente, diabetes só pode trabalhar para o diabo, porque as doenças, né, as coisas ruins, são as diabetes. Pronto, então realmente você coloca C, né? E não se esqueça de colocar C e O. Vai aí, né? Coloca um like, se inscreve aí, anuncie para um amigo seu, não seja egoísta. Diga, olha, tem um canal que deu tanto bizu, que só com aqueles bizus numa aula eu fechei uma prova. Porque isso é o que cai realmente numa prova, viu? Você pega a prova e tá isso aí. Tem como faltar isso aí, muito difícil. Só na prova de aquela que a Rejane fez, a DM, não sei o que lá, né? Que não cai nada de gramática. Pois é, a DMTEC, pronto, essa daí, que só cai mais interpretação. Então, pronto, vamos para a próxima questão da FGV, que tem o texto pequenininho, aí eu vou logo, o que é que ele quer? Ele diz assim, nessa frase do texto 1, empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome definido todo. A frase abaixo, em que esse emprego também está correto. Olhe, pronome todo com artigo definido. Eu tenho que ter um esquemazinho. Então, botei o esquema para vocês aí. Estão vendo o esquema? Bota aí o esquema. O esquema é assim. Todo U significa inteireza, completude. Todo sem esse U, ó, né? Significa qualquer, né? Todas as e todos os, depende como é que você vai usar. Porque se você disser assim, todas as pessoas que chegaram estão esperando, está corretíssimo esse uso. Ah, então toda vez que eu usar, eu já ouvi alguém dizer, toda vez que você usar o todos no plural, tem que usar o artigo. Não. Não, depende do contexto. Você é falante da língua. Leila está faltando demais, né? As aulas presenciais aqui, né? Mas aí, se lembra de Leila, que era falante da língua. Então, olha, todas as pessoas que chegaram estão esperando. Eu tenho que dizer todas as pessoas, porque aí é todo mundo. Quando eu digo são todos machos, porque faz de conta que eu tenho uma cadela e ela deu cria e eu vou vender. E a pessoa pergunta, e esse daí tem alguma fêmea? Eu digo, não, são todos machos. Eu não vou dizer são todos os machos. Estão vendo aí uma ocasião em que todos não podem usar o os? Então, tem gente que diz, se você usa todos no plural, tem que usar o os. Não. Aí eu tenho que dizer, são todos machos e serão castrados. Estão vendo? Não usei o os. Aí embaixo, não, eu uso, olha, são todos os machos que serão castrados. Então, não vou castrar as fêmeas. São todos os machos que serão castrados. Então, não vai ficar um macho sem ser castrado. E aí eu digo, são todos machos. Todos esses que estão aqui são machos. Estão vendo aí? Eu posso usar o todos com os e posso usar o todo sem o os. Depende do que eu vou dizer. Né? Mas todas as vezes que eu usar o todo no singular com o, significa inteireza, completude. E o todo sem o o, qualquer. Quando você fala, você faz isso naturalmente. Você nunca diria com um bocado de cadelinha que nasceu agora, há pouco tempo, você nunca diria. E aí, são fêmeas e machos? Todas as são fêmeas. Você não diria nunca isso. Você diria todas são fêmeas. Todas fêmeas serão castradas. Você usaria assim. Então, pense como você usa, às vezes, a língua, que você sabe a regra. Então, vamos agora para baixo, vamos ver. Todo o jornal do planeta cobre acontecimentos? Não. Não é qualquer jornal? Qualquer jornal do planeta cobre acontecimentos. Então, está errado. As notícias aparecem em todas as páginas dos jornais. Sim, em todas elas. Olha, marco B e vamos embora. Mas vamos ver o que é ser não. Todo o repórter? Não. Qualquer repórter deve trabalhar.
Toda a notícia deve ser checada? Não, qualquer notícia deve ser checada. Todo texto publicitário deve elogiar produtos? Não, qualquer texto publicitário deve elogiar produtos. Então, realmente, eu marco a letra B, porque o todas está acompanhado de as. Mas nem todas as vezes esse todas pode ser acompanhado de as. Vocês viram lá no caso, né? Vamos para a próxima, então. Tem, né, essa frase: a cigarra começa a cantar assim que a primavera a desperta. Nas suas 4 ocorrências do período acima, a palavra a classifica-se respectivamente. Respectivamente. É primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Então, a cigarra, cigarra substantivo, esse a é o quê? Artigo, né? Começa a quê? A cantar. Esse a não pode ser artigo. Por quê? Porque cantar é verbo. Verbo se usa com artigo o e não com artigo a. Então, é o quê? Começa a alguma coisa. Ah, o verbo pede preposição. Então, esse é preposição. Esse primeiro a é artigo, esse segundo preposição. Assim que a primavera. Primavera substantivo. Singular, feminino. Esse a, antes do substantivo, e também está no feminino, está no singular. Artigo. Primavera a desperta. Desperta quem? A cigarra. Esse a está no lugar de cigarra. Então, se ela ocupa o lugar de um nome, é um pronome. E é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, respectivamente, artigo, não é? A preposição antes de cantar, a antes de primavera, artigo, e a antes de desperta, pronome. Então, vou marcar agora. Agora eu desço, isso aí eu risco na prova, risquem a prova. Só não cuspam, coitada, mas risquem. Então, vou descer e vou marcar lá. Artigo, preposição, artigo, pronome. Onde é que tem artigo, preposição, artigo, pronome? Letra A, rápido, né? Vou-me embora. Não vou olhar mais, não. Marco letra A e vou-me embora. Artigo, preposição, artigo, pronome. Aí vou agora para outra questão que diz assim: em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra sublinhada e o substantivo a que se refere mantém o sentido? A gente já trabalhou isso aqui, lembra? Teve uma aula aí que a gente explicou bem direitinho que alguns pronomes, quando mudam de lugar, mudam inclusive de classe gramatical. Eles são adjetivos, viram pronomes. Ou eles são pronomes, viram adjetivos. Ou eles são adjetivos, viram advérbios. Já vai depender do lugar com quem ele vai se relacionar. Ou ele muda o sentido também. Olha, vamos ver. Aí que você fala da língua, você vai testar em tudo isso aí para saber se vai mudar o sentido. Ele quer que mantém, certo? Olha, o substantivo a que se refere mantém o sentido, trocando e ainda continua a mesma coisa. Algum autor desejava a minha opinião. Então, alguém desejava a opinião e era autor. Autor algum desejava a minha opinião. Ninguém desejava a minha opinião. Mudou. Então, não marco letra A. Se você disser, alguma pessoa vai se interessar por mim. Você sabe que vai descolar. Pessoa alguma vai se interessar por mim. Você não vai descolar. Tá vendo? Então, realmente, essa letra A muda. Não marca. O mesmo porteiro me entregou. O porteiro mesmo me entregou. Não, mudou aí, tá vendo? O mesmo porteiro quer dizer que aconteceu uma vez e foi o mesmo da outra vez. E quando eu digo o porteiro mesmo, eu estou afirmando. Mudou. Meu pai procurou uma certa pessoa. Meu pai procurou uma pessoa certa. Mudou. Uma certa pessoa, não sei quem é. Uma pessoa certa, adequada ou correta, né? Então, eu também não marco nem A, nem B, nem C. Vou para D. Contar histórias é uma prazerosa forma de aproximar. Contar histórias é uma forma prazerosa. Ah, não mudou não. Então, marco letra D e vou embora. Agora, a gente vai olhar se mudou realmente na letra D, porque está ensinando, né, como corrigir nessa questão. Então, grandes poemas épicos, quer dizer, poemas épicos, grandes poemas, que são importantes. Poemas grandes, não, são de grande extensão. Realmente, na letra D não muda, mas na letra E muda. Então, você marcaria a letra D e iria embora para a próxima. O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. No trecho, considerando as classes de palavras da língua portuguesa, há quantos verbos, quantos artigos, quantos adjetivos
e quantos substantivos? Vamos ver? A gente vai ter que contar. Desculpa, vai ter que contar. Quantos verbos? Vamos ver. Violação, bababá, persiste, 2. 2 verbos. Então, não marco letra A, não. Aí só tem 2 verbos. Verbo ser e o verbo persistir. 4 artigos. O trabalho. Antes de substantivo, combinando em gênero e número. Uma violação. Antes de substantivo, combinando em gênero e número. No. Cuidado com no, que é em mais o. 3 artigos. Aí tem dizendo que são 4 artigos. Não, são 3. O, uma, e esse O está combinado com em mais O, no. 3. Então, não marco letra B. C, 3 adjetivos. O trabalho escravo. Escravo, está qualificando o trabalho. Ainda é uma violação de direitos humanos. Humanos, está qualificando direitos. 2. Aí diz que são 3 adjetivos. Não. Então, marco letra D e vamos embora. Mas vamos contar. Trabalho, não é? 1. Violação, 2. Direitos, 3. E Brasil, 4. Então, realmente, tá vendo? Perdi tempo contando, porque certeza que não são 3 verbos, só 2. Certeza que não são 4, são 3. Certeza que não são 3 adjetivos, são 2. Mas são 4 realmente substantivos. E a gente perdeu tempo contando. A gente não faz isso, viu? Tendo certeza que não é A, nem B, nem C, marca D e vai embora. Quando perguntarem assim, e aí aquela questão aí dos verbos, artigo, adjetivo, substantivo? Você marcou qual? Você diz D. Por quê? Porque não é A, nem B, nem C. E por que é D? Porque não é A, nem B, nem C. Só pode ser a D. Entenderam? Aí, quando a gente vai olhar, porque tem tempo, a gente percebe realmente que são 4 substantivos. Vamos para a próxima. Vamos agora para os verbos. O período. Teve início, então, uma série de ensaios clínicos, testes em pessoas que foram amplamente noticiados. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: iniciaram-se. Aí você vai para o verbo lá. Teve início, sim, iniciaram-se, mas lá está no singular, né? Teve início, então, uma série. Quem teve início? Uma série teve início. Quem foi que se iniciou aí? Vários ensaios. E uma série de ensaios clínicos são vários ensaios? São, então está dando certo. Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos são testes em pessoas, está vendo? Sim, continua. Que trocou por os quais, a gente já viu isso várias vezes aqui, né? Os quais foram amplamente noticiados. Certo? Então, aí eu boto um Czinho e está totalmente correto, porque o que ele mudou aí foi o verbo teve início para iniciaram-se. Aí mudou o sujeito uma série para vários ensaios. Então, o verbo teria que ir para o plural, acompanhando o sujeito. Realmente está correta, né? Então, bota Czinho e vamos embora. Mantendo a correção gramatical e o sentido original do trecho, o direito tributário brasileiro depara-se. Lembra que a gente fez isso, acho que foi na aula passada, Rodrigo? O verbo deparar? Foi, na CESP, não foi? Olha, gente, CESP de novo com o verbo deparar. O direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios. Então, do texto aí, o segmento depara-se com. Aí eu não vou agora para a coisa, vou aqui para isso que eu até mandei para vocês, né, no grupo, a regência e o significado, transitividade e regência, né, do verbo deparar. Então, ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto e indireto. Então, quando ele é transitivo direto, é fazer surgir abruptamente, não é abruptamente não, viu? Abruptamente. Então, e a ansiedade pode deparar outros transtornos, fez surgir outros transtornos. Ou pode ser encontrar abruptamente, deparou com o inimigo ali à sua frente, deparou com o inimigo, estão vendo? Olha aí a preposição para mostrar que é transitivo indireto. Ou ainda pode ser apresentar-se, mostrar-se ou encontrar-se. Transitivo direto e indireto. Olha, então deparou-se-me aquela cena inesquecível. E outro, deparamos-nos com seu corpo ainda morno. Então, veja, vai depender aí de eu encontrar. Deparamos-nos com, deparou-se-me aquela sem o com. Estão vendo aí? Deparar com e deparar sem esse com pode ser a mesma coisa. Então agora eu posso ir lá de novo. Não é depara-se-á,
né? Quem deparar-se com, não é confrontar com, ó, o direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios, não é confronta, né? Está de frente a, né? Depara-se diante de também não, confronta-se a não é confrontar. Então, a letra E, depara com, tanto faz, depara-se com grandes desafios ou depara com grandes desafios. Então, você marca a letra E, certo? E decore essa regência e transitividade do verbo deparar, que é a segunda vez que eu vejo cair numa prova da CESP, todas duas do ano de 2019, certo? A próxima. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam preservados se a forma verbal invertera. Aí eu decorei, gente. Ó. Invertera. Quando? Ontem. Isso é pretérito. E esse invertera não é uma situação que se estende no passado. Então, não é pretérito imperfeito. Esse invertera não é uma situação pontual que a gente usa assim como no dia a dia. Inverteu, que é o pretérito perfeito. Ah, esse é o pretérito mais que perfeito. Aí eu já sei que esse invertera pode ser substituído pelo pretérito mais que perfeito composto. Como é o pretérito mais que perfeito composto? Tinha invertido. Ou havia invertido. Aí tomem cuidado. Ah, eu havia pego um pássaro. Pego. Não, eu havia pego um pássaro. Não, eu havia pegado. Vixe, pegado. É, sim. Isso é o pretérito mais que perfeito. Eu pegara um pássaro. Eu havia pegado. Existe o verbo pegado, particípio de pegar, certo? E existe pego, porque esse particípio é abundante. Pego, pegado. Então, tem verbos que têm o particípio abundante. O particípio regular e o particípio irregular. Pegar é um. Solto, soltado. Tá vendo? Estava solto, ele estava solto e cometeu tais crimes, certo? Ele havia soltado, o delegado havia soltado, tá vendo? Ele soltara. Então, quando havia soltado, tinha soltado, ter e haver, você usa com os verbos regulares. E ser e estar com os verbos irregulares. Que verbos irregulares? O particípio irregular se usa com ser e estar. E o particípio regular se usa com haver e ter. Então, tinha pagado. Porque tanto faz pago ou pagado no particípio. Sendo que um é regular, pagado, e pago é o irregular. Como pago é o irregular, eu uso com ser e estar. Foi pago, estava pago. E pagado, tinha pagado, havia pagado, que é o pretérito mais que perfeito composto. Eu pagara. Eu havia pagado, eu pagara. Eu tinha pagado, eu pagara. Aí eu me lembro logo disso, viu? Para você se lembrar. Ah, inverter. Então, inverter tem invertido. Eu já desço e marco a letra D. Olha, havia invertido. Tanto faz ter ou haver. Marco a letra D, havia invertido. E você marca essa com toda a certeza da sua alma. E vai para a próxima. Devorar que aproximou-se, aí leu lá isso, vou ler o que é que ele quer. Ele diz assim, não leia texto não, vá logo para o enunciado da questão. Acima aparece um pequeno texto narrativo. Como é que eu sei que o texto é narrativo? Porque a maioria dos verbos está no pretérito perfeito. Aproximou-se, debruçou-se, observou, conseguiu, fez, começou. Tá vendo? A maioria está no pretérito perfeito. Então, isso aí é uma narrativa. Aí ele diz assim, a frase retirada desse texto, que mostra valor descritivo. Ah, descritivo ou o verbo está no presente do indicativo, ou no pretérito imperfeito do indicativo, que são as ações que se estendem. Eu ando. Então, eu não parei de andar. Né? Eu andava. Parei no passado, mas durante um bom tempo eu andei. Olha, eu andava. Estão vendo? Então, esses verbos que denotam essas ações que se estendem, eles são denotadores de um texto descritivo. Aí é só procurar um verbo que esteja ou no presente do indicativo ou no pretérito imperfeito. Dvorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se sobre uma pequena pedra para olhar a paisagem abaixo. Observou que havia uma grande caverna. Olha aí o verbo no imperfeito, havia. Como é o perfeito? Houve. Como é o presente? Há. Então, está no pretérito imperfeito. Então, é isso aí que eu vou procurar lá embaixo para marcar. Lá não é A, não é B. Letra C. Havia uma grande caverna cercada de vegetação. Como é que eu sei que isso é descrição? O verbo está no pretérito imperfeito.
do indicativo, certo? Vamos para a próxima, que essa foi fácil, não foi? Diz assim, os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas. O gerúndio obrigando, uma oração reduzida, lembra daquela oração reduzida? Obrigando, poderia ser adequadamente substituído pela seguinte forma desenvolvida. Olha aí, oração reduzida, ele quer a forma desenvolvida. Não vou para baixo não, para não me atrapalhar. Vou tentar ali, tentar desdobrar a oração aqui. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular. E obriga os alunos, por que obriga os alunos? Né? Porque obrigam, porque são mais direcionados ao ensino teórico, porque obriga os alunos a decorar fórmulas, e obriga os alunos a decorar fórmulas. Então, posso colocar aí uma aditiva e posso colocar aí uma causal, vou lá para baixo, vou encontrar ou uma aditiva ou uma causal, que é assim que eu desenvolvo o verbo. O verbo deixa de ficar na forma nominal e passa a ficar ou no subjuntivo ou no indicativo. E obrigam, ou porque obrigam. Aí desço, minha gente, na letra A logo, tá vendo? E obrigam. Não é ir para obrigar, né? Mesmo que, né? Quando, nem à medida que. Se for, presta atenção agora, um bisuzinho aí. Se aí na letra E tivesse na medida que, ou na medida em que, seria causal. Poderia ser lá em cima. Por isso que ele não botou proporcional, tá vendo? Se tivesse aí uma causal na medida em que, ou na medida que, seria causal. Mas a medida que, proporcional, não dá ideia de proporção ali, não. É porque eles obrigam os alunos a decorar. Aí fica mais direcionado ao ensino teórico. Ó, decoreba teórico, né? Porque obrigam, ou e obrigam, né? Então, realmente, letra A, a gente marcaria, embora, vamos para a regência crase. Não erre em questão de crase. Primeiro, porque é muito visual. Segundo, porque você é falante da língua. Você sabe qual é a transitividade de alguns verbos. Deparar, tudo bem, que é um verbo que a gente quase não usa muito, né? A gente só usa mais de um jeito quando usa. Eu sempre uso assim, eu me deparei com fulano. Só uso nesse sentido mais. Né? Mas esse outro sentido existe, é bom que você saiba. Aí não se esqueça também de, né, se inscrever. Você que está assistindo, que nunca se inscreveu, se inscreva, porque você ganha muito com isso. E a gente também, né? Que eu não vou negar, a gente ganha com isso. E você ganha muito mais se inscrevendo. Você tem certos direitos que as pessoas não inscritas não têm. Principalmente de você fazer uma prova e você pede lá para a gente mandar um recurso, a gente manda o recurso para você, certo? De qualquer prova que você faça, é só se comunicar com a gente por e-mail, tá lá na descrição do vídeo aqui. Você vai lá, vai no e-mail, você manda o e-mail e a gente manda para você o recurso e você fica numa boa, diferente de quem nunca se inscreveu, tá vendo? Então, vamos olhar para a regência e crase. O emprego do acento indicativo de crase em as células tronco adultas é facultativo, dada a presença de termo masculino. Quem disse isso? Está errado isso, né? Nem precisa pensar muito, não. O que é facultativo é o pronome possessivo quando é adjetivo, é com até e é com nomes próprios. Mas diante de masculino, só se for moda. Não é facultativo, não. Só se for moda, que é exceção. Diante de masculino, você não craseia. Exceção, quando for moda. Então, nada disso, isso aí está errado. Vamos para a próxima. Os erros de regência mais... Ixi, essa questão eu botei de questão. Eu fiz questão de botar essa questão. Olhem só. Os erros de regência mais escolha da preposição utilizada são muito comuns. A frase abaixo, em que a preposição está corretamente utilizada, segundo a tradição gramatical, é A. João, residente à Rua Santa Clara. Que a gente diz residente na rua. Não, gente. É residente à rua. Porque ele reside à rua, ele não reside na rua, ele reside na casa. E a casa não está na rua, a casa está à rua. Entenderam isso? Quando você está na janela, vou desenhar aqui no quadro. Olhem aqui. Aqui é uma janela. Então, se uma pessoa está aqui sentada, ela está na janela. Mas se ela está aqui em pé, ela está à janela. Estão vendo? Então, aqui eu tenho uma rua e aqui eu tenho as casas.
né? As casas. Então, se João residisse na rua, ele residiria aqui, estão vendo? Mas ele não residia aqui. Na rua é aqui, ou aqui na rua, ou aqui na rua. Mas aqui não é a rua, aqui é a casa. Entenderam? Então, você marca a letra A. Está corretíssima. Mas o que é que tinha de interessante nisso? Venha lá. B. Ninguém se lembra do lugar. Realmente está errado. Nenhum condômino obedece ao regulamento. Preste atenção, porque eu achei isso aí. Eu, sendo professora, para elaborar uma prova, eu não colocaria isso, não. Por quê? Porque entra em contradição. Por que entra em contradição? Porque obedecer é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Mas, modernamente, já diz assim, olha, foi obedecida. Passa para passiva. Então, a gente já diz, obedeceu a ordem como se fosse um verbo transitivo direto. E aí, não, ele pede uma preposição, obedece ao. Mas eu digo, olha, a ordem foi obedecida. Está vendo aí? Nenhum condômino obedece o regulamento do prédio. Nenhum condômino obedece ao regulamento do prédio. Mas tem gente que diz assim, olha, o regulamento do prédio não é obedecido por nenhum condômino. Passa para passiva. E só os verbos que podem ir para a passiva são os transitivos diretos, porque transformam os objetos diretos que não são preposicionados em sujeito. Então, aí ele faz essa daí, obrigando você a ir na norma culta mesmo. Não se lembrando do uso coloquial, não é isso? Na D. Como enfermeira assistiu ao médico? Não. Verbo assistir no sentido de ajudar. Aí, olha, ajudou o médico. É verbo transitivo direto. Se fosse no sentido de ver, presenciar, é que seria ao médico. Mas ela não assistiu ao médico. Ela ajudou o médico. Então, está errada a preposição aí. Agora, olhe na letra E. O acusado respondeu às perguntas com crase. E hoje, modernamente, não se usa mais o verbo responder como se fosse objeto indireto, esse as perguntas. É tanto que diz assim, as perguntas foram respondidas, passando para a passiva. Aí ele usa aí 2 pesos, 2 medidas, né? É assim, 2 pesos, 2 medidas? Né? Porque ele coloca aí obedece para você ser obrigado a usar a norma culta, e lá embaixo ele coloca respondeu aí, né? Com as perguntas que não levam em consideração a modernidade. Né? Então, nesse caso, aí você marca a letra A, que está corretamente utilizada, e essa letra E está, sim, corretamente utilizada, segundo a tradição gramatical. Tanto a letra A quanto a letra E. Embora hoje a gente saiba que responder, ele pode até dizer isso, e nessas gramáticas modernas, se alguém fizesse um recurso, ele ia na gramática moderna e qualquer e iria dizer, principalmente de Marcos Banho, que o verbo responder é usado como transitivo direto. Mas aí, realmente, essa questão deveria ser anulada, porque tanto a letra A quanto a letra E as letras estão corretas. Aí vamos para a próxima questão. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes ao ódio e à simpatia. Olha um paralelismo. Imunes a quê? Ao ódio. Imunes a quê? À simpatia. Então, usei preposição, olha. A mais O e A mais A crase, tá vendo? A ira, olha a outra crase. Ao sentimentalismo, preposição mais O, estão vendo? Então, todos os termos, que é um paralelismo, ele usou preposição e artigo. Nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do acento grave indicativo de que houve crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está equivocado. Então, antes de masculino, antes de verbo, palavra repetida se a primeira não tem um artigo, não posso crasear. Então, eu já desço mais ou menos com isso, venham para baixo. Letra A. Quem perdoa uma culpa encoraja a cometer. Pronto, gente, marco letra A e vamos embora. Por quê? Porque eu tenho certeza que diante de verbo não se craseia nunca. Porque verbo, ele, estando flexionado, não admite
né? Um artigo. E mesmo que ele esteja na forma nominal, ele recebe o artigo ó, como cometer aí, certo? A cometer. Não tem como eu dizer acometer é um verbo, não. O cometer é um verbo. Ou o ato de cometer. O cometer isso, tá vendo? Eu nunca uso a. Artigo. Então, realmente, marco letra A e vamos embora. Olha, aspiração a glória. Aspiração a alguma coisa. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Letra C. Condenados a alguma coisa. A fama mortal, imortal. Levados a alguma coisa. A obediência. Então, todas as demais estão corretas, porque tem a preposição pedida pelo termo regente e o artigo pedido pelo termo regido. A sumidade é linda, na letra C. A glória é linda, na letra B. Na letra D, a fama é linda. E na letra E, a obediência é linda. Todos eles eu posso colocar como sujeito e antepor um artigo. Mas na letra A eu não posso. Vamos para a próxima. Assinale a frase que está na voz passiva. Aliás, você está regência. É sim. Regência e transitividade. Porque só vai para a voz passiva se o verbo for transitivo direto. E como é que você é a passiva? Está aqui, ó. Passiva sintética, VTD mais si. Não vai ter a partícula passivadora? É. E a passiva analítica? Verbo transitivo direto, auxiliado por o verbo que vai ser chamado de, que vão ser os verbos ser, estar ou ficar, mais esse verbo partículo. Mais a gente é passiva se quiser aparecer, né? E o sujeito também se quiser aparecer. Então tá aí para vocês, eu botei para vocês. Voz passiva analítica, verbo auxiliar. Quais são esses verbos? Ser, estar ou ficar. Não são verbos de ligação, são verbos auxiliares. E o VTD? No particípio, verbo transitivo direto. Esse verbo auxiliar, se você quiser dizer esse verbo ser, esse verbo estar, esse verbo ficar, são verbos transitivos diretos. O que, Aliette? Sim. Porque todo auxiliar é classificado como o verbo que ele auxilia. Então, se ele está auxiliando o verbo transitivo direto, ele vira transitivo direto. Se ele está auxiliando o intransitivo, vira intransitivo. Então, o verbo ser pode ser transitivo direto. Ninguém nunca disse isso a vocês, está vendo? Eu estou dizendo. Por isso que é antes e depois dessas aulas aqui. E que para você ficar sabendo mais coisas ainda, se inscreva, né? Bota um likezinho aí, chame gente para se inscrever. E a voz passiva sintética? Tá aí, ó. VTD mais si mais sujeito. E não aparece, como vocês aprenderam hoje, caiu, né, numa questão, não aparece, você não determina quem pratica a ação. Não aparece o agente da passiva. Então, eu vou descer, vou procurar uma dessas duas coisas aí. Ou um verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, com VTD, né, no particípio, ou um VTD mais si mais sujeito. Aí eu desço, tudo acontece. O que acontece, acontece, não é VTD. A natureza só é, verbo ser, é comandada. Quem comanda, comanda algo, alguém. VTD no particípio, é comandada. Pronto, letra B de bola. Já achei. Nascer. Nada pode nascer. Olha, auxiliar pode nascer. Então, quem nasce, nasce. Intransitivo. Nada de passivo. Os perfumes, as cores e os sons correspondem-se. Que corresponde a alguma coisa. Transitivo indireto. A natureza faz o homem feliz e bom. Não está na ativa aí, ó. VTD mais o AD faz o homem. Tá vendo? Não está na passiva, porque não está no particípio, com o verbo auxiliar, e nem está com o si. Então, realmente, você marca a letra B de bola e vai embora, porque você está vendo aí aquela estrutura. Verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mas verbo transitivo direto no particípio. Certo? Leia o trecho a seguir. Recorre a órgãos governamentais ou a organizações da sociedade civil para denunciar a violação que sofreu. Considerando o uso do acento grave, indicador de crase, e a substituição, olha, ele quer que você substitua, você vai riscar isso na prova, certo? A substituição da palavra órgãos por instituições, a opção que apresenta a possibilidade de reescrita. Então, vou lá em cima já fazer isso. Como eu vou lá em cima fazer isso, eu boto recorre a instituições ou às instituições. Eu posso colocar um A sem a crase. Por quê? Porque se esse A não for craseado e não tiver o acento que indique isso, pode, porque a instituição está no plural. Esse A é só preposição. Mas se eu quiser botar um artigo, vou ter que colocar as. Preposição mais artigo. Ou, olha o paralelismo,
recorre a instituições ou recorre a organizações. A mesma coisa, a organização está no plural, eu posso botar um A ou posso botar esse A craseado. Entenderam? Mas se eu botar aí antes de instituição um AS, antes de organizações, AS. Se botar um A antes de instituições, também vai botar um A antes de organizações. Um paralelismo. Do jeito que você tratar o primeiro, trata o segundo. Então, eu desço e vou procurar onde é que está tudo igual. Organizações e instituições estão com o mesmo artigo ou com a mesma contração da preposição com o artigo. Aí lá vai. Na letra A diz assim, recorre a instituições, pode. Ou as, não. Tem a as, tá vendo? B, recorre às craseado, as sem ser. B, nada. Vamos para C. Recorre à instituição. Não posso crasear. Aí eu não posso colocar esse acento porque instituições está no plural. E o artigo de instituições, as. Então, eu marco a D e vou-me embora. Quer ver como está certo? Recorre a alguma coisa. Preposição. As instituições são lindas. Eu pego esse A com esse as e coloco o as craseado. Olha o outro como está do mesmo jeito. Aquele que eu falei antes a vocês, do paralelismo. Então, realmente, letra D de dado. Próxima. Coesão e coerência. Né? O que é coesão? Tem a coesão sequencial, que é aquela feita por conjunções, preposições, que não é só conjunção e proposição, qualquer palavra que dê sequência à ideia, ao discurso. E tem a coesão, que é referencial. Ela faz referência a algo que foi dito ou algo que vai ser dito. Se algo que foi dito, essa coesão vai ser uma coesão anafórica, algo já foi dito, vai repetir. Se algo vai ser dito, eu vou catar ainda a quem está se referindo. Então, é uma coesão catafórica. Se essa coesão é feita por pronome, coesão pronominal. Se essa coesão é feita por palavra, coesão lexical. Se essa palavra que eu pego é mais ampla, coesão vai ser essa palavra mais ampla, uma hiperpronímia. Mas se essa palavra com a qual eu retomo for uma coisa mais específica, hiponímia. Pronto, coesão é isso, certo? Então, vamos olhar. E é a coesão que estabelece a coerência. Como elemento coesivo, verifica-se várias vezes no texto o recurso da substituição lexical. Olha aí, coesão lexical. Palavra substituindo palavra. Em que uma palavra substitui outra para retomar o mesmo referente. São exemplos desse recurso. Gente, não precisa ir ao texto. Por quê? Você sabe que tiro não tem nada a ver com passe. Imagina aquela criatura cantando. Que passe foi esse? Que passe foi esse? Não tem nada a ver, né? Então, não tem nada a ver tiro com passe. Mas quem é visitante é forasteiro. É. Se eu chego para visitar um país, eu sou forasteiro, eu sou estrangeiro. Tá vendo? Então, eu já marcaria a letra B. Pontapé é o mesmo que tento? Não. Coluna vertebral é o mesmo que costa? Não. Terreno é o mesmo que área penal? Não. Então, realmente, visitantes é o mesmo que forasteiros. Então, eu marco a letra B de bola. E visitante eu posso colocar no lugar de forasteiro. Vamos para a próxima. Que tiro foi esse? Porque apareceu de novo. Vamos para aqui. Tem um texto. Aí, nesse texto, esse isto está destacado. Aí, antes de eu ir para a minha questão, eu já sei, né? Muito bem, ó, o texto já está aqui dizendo a mim antes de eu dizer. Está retomando, então eu vou procurar antes. Então, vou olhar o que é que ele está retomando, já que ele está assim, né, em destaque, eu nem li o texto todo, vou lá. Qual é o período antes dele? É o principal tributo em vigor atualmente é estadual, o que faz contribuintes e advogados se debruçarem sobre 27 diferentes legislações no país para entendê-lo. Isso se tornou um atentado contra o princípio de simplificação. O que foi que se tornou um atentado contra o princípio de simplificação? Foi justamente contribuintes e advogados se debruçarem sobre 27 diferentes legislações. Está vendo? Isso é o contrário de simplificação. Ah, então já sei o que é que está retomando. Aí o que é que ele está querendo? O pronome que inicia o trecho, isso se tornou um atentado contra o princípio de simplificação, remete. Remete aqui a advogado, né, com aquele número de legislações. Então, onde é que está isso? Não está na letra A, não está na letra B, não está na letra C, está na letra D. Ao fato de contribuintes e advogados se debruçarem sobre 27
diferentes legislações no país para entender o ICMS. Muito bem. Então, realmente, letra D. Marco e vou-me embora. Não tem como analisar essa letra E, não. A gente já sabe que é isso que ele retoma, a gente viu lá no texto. Vamos mais outra de coesão. Com relação às propriedades linguísticas do texto, julgue os itens a seguir. O referente... e para saber disso, eu tenho que ter cada trechinho desse, né, do texto. Então, eu fiz isso para vocês aqui. No próximo, tem os trechinhos. O referente da forma verbal passassem é o termo as pessoas. A gente é falante da língua, a gente sabe ler, então é só ler. A partir da qual foi possível que as pessoas deixassem de viver no que Hobbes definiu como estado natural ou a vida pré-política da humanidade e passassem. As pessoas deixassem e passassem. Então, essa está certa. Então, Rodrigo, bota aí nesse um Czinho, né? E a gente já desce para ver, né? Para eliminar onde não tem um, a gente já elimina, porque esse um com certeza está certo. Quem era que ia deixar? As pessoas iam deixar de viver. E quem é que iam passar? As pessoas iam passar. Então, a gente desce agora e elimina, passa um risco aí na C e na E. Passa um risco na C e passa um risco na E, porque elas não têm o número 1 e, com certeza, esse número 1 está correto. C e na E. E a gente trabalha só com A, B e D. Certo? Aí a gente volta lá para cima para olhar de novo. As formas pronominais presentes em gerila, lá, né? E financiá-la, lá, possuem referentes distintos. Vamos ver. E passasse a construir uma sociedade de fato. A geri-la, gerir quem? A sociedade. Mediante a um governo. E a financiá-la, financiar quem? A sociedade. Então, esse lá de financiar e esse lá de gerir se referem sim aos mesmos referentes. Então, esse 2 está errado. Então, bota um errado aí no 2 e a gente desce. Bota um errado no 2 e a gente desce. O 2 está errado. Então, quando a gente desce, a gente anula a C, não é isso? E fica entre A e D. Olha, minha gente, como a gente vai remir o tempo aqui. Porque na A tem 1 e 3 e na D tem 1, 2 e 3. A D está eliminada. Tá não, né? Tá eliminada agora. Então, a gente fica entre A e B. Não é isso? Aí, olha, a gente vai olhar assim. Você vai para o 3, porque se o 3 estiver correto, já marca A. E a gente nem analisa o 4. Vou na ordem, né? Vamos na 3. Vamos na 3. O referente da forma pronominal, ele, fica muito mais fácil, tá vendo? O referente da forma pronominal, ele, é a expressão o poder de tributar. Para que o poder de tributar seja legítimo, e que... Isso aí não é um I. E que ele emane do Estado. Foi um erro na prova, viu? Esse é. E que ele emane do Estado. Pois qualquer imposição, quem é que vai emanar do Estado? O poder de tributar. Então, o 3 está correto. Então, a gente já marca a letra A. Por que o 4 está errado? Vamos ver. A inserção do sinal indicativo de crase em a usurpação não prejudicaria a correção. Então, onde é que está... Nem botei para analisar. Estava errado, eu nem botei mais. Só botei o 3 estava certo, então já coloquei como certo. Então, realmente, porque se tem um sinal indicativo em crase à usurpação, aí não é facultativo. Então, realmente vai prejudicar. Então, realmente o 4 está errado. Né? Então, realmente, você marca a letra A de Aliette. E vamos para frente. Vamos para a próxima. Aí lá vai ele entrar com aquele lério-lério, com aquele negócio para capivara comer. Escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Para que você sabe disso numa prova? Uma delas é evitar a repetição de palavras, e um dos meus parece substituir uma palavra de valor específico por outra de conteúdo geral, como no exemplo a seguir. O sargento foi atropelado. Depois de alguns minutos, chegou a ambulância que levou um militar para o hospital. Aí eu primeiro vou ver qual foi a palavra que ele usou para não repetir. Qual foi? Aí eu vou grifar. Quem foi que foi atropelado? O sargento. Se o sargento foi atropelado, foi ele que foi levado para o hospital.
Aí ele diz o militar. Ah, então ele trocou sargento, que é mais específico, por militar. Por que eu sei disso? Porque eu digo assim, eu pego os sargentos e coloco no grupo dos militares, porque todo sargento é militar. Mas nem todo militar é sargento, tá vendo? Então, o sargento não pode ser um grupo para os militares. Então, militar é hiper e sargento é hipo. É isso que ele quer. Primeiro, o contido, certo? O que está contido no grupo. Depois, aquele que contém o continente, né? Então, vamos lá. Selvagens e índios. Não. Nem todo selvagem é índio, não é? Mas ali era todo sargento é militar, tá vendo? Músicos e sambistas. Nem todo músico é sambista. Nem toda embalagem é uma caixa. Nem toda bananeira é um bananal. Mas todo quarto é um cômodo. Tá vendo? Então, você marca a letra mas nem todo cômodo é um quarto. Vê como a relação é a mesma? O quarto é mais específico, o cômodo é mais abrangente. Então, realmente, você marca a letra E. Nem todo sargento é um militar, certo? Nem todo militar é um sargento, mas todo sargento é um militar. Então, primeiro é o que está contido no grupo do depois. Então, o quarto está contido no grupo dos cômodos. Então, realmente, letra E. Uma outra estratégia para evitar essa repetição de palavras consiste na substituição da segunda ocorrência da palavra por um pronome pessoal. Pedro, ele. Maria, ela. Tá vendo? A, no lugar de Maria, eu a vi. No lugar de Pedro, eu o vi. Aí ele diz, a frase em que isso foi feito de forma adequada. Isso é fácil, isso é falando da língua. Os meninos procederam mal, por isso lhes condenaram. As pessoas falam assim, mas não está certo não. Porque você vai ver o verbo. Porque nem sempre eu posso retomar com o e com lhe indiscriminadamente, não. Se eu retomar com o é objeto direto. Se eu retomar com lhe, pode ser objeto, pode ser adjunto, pode ser complemento, pode ser adjunto adverbial ou adjunto nominal, tá vendo? Eu tenho que olhar o verbo. Quem condena, condena alguém. Passo para passiva, alguém é condenado. Passo. Então, isso é um VTD. Então, eu não posso usar yes. Eu tenho que usar. Os meninos procederam mal, por isso os condenaram. Por isso que essa não está correta, tá vendo? Parece correta, mas eu tenho que olhar também para o verbo, para ver se eu uso o ou yes. Posso usar o combinado com N, posso usar o combinado com L, tudo isso eu tenho de olhar. Vamos para B. Comprei um livro ontem, mas vou revendê-lo. Revender. Termina em R. Terminando em R, S, Z, caem essas letras e eu acrescento um L. Certo? E por que eu acento? Porque revender vira oxítona terminada em E. Então está certa a letra B. Vou-me embora. Por que está errada a letra C? Vocês nem perguntam. Cadê o chat aí para o povo perguntar? Oi, Eugênio. Está assistindo? Muito bem. Aproveite. Bem-vindo, viu? Aí, olha agora na letra C. Os chefes deram as ordens. Por isso, os obedeci. Lembra? A FG botou aquela questão, dizendo que obedecer é transitivo indireto, e então não poderia ir para passiva, obviamente, né? E como é que eu uso? Yes. Os chefes deram as ordens, por isso, yes, obedeci, transitivo indireto. Então, o complemento é um objeto indireto. Então, é yes. João estava na festa, mas não o viram. Você fala assim, pelo amor de Deus. Óbvio que você não fala assim, mas não o viram sair. Viram ele. Né? Então, não o viram. Por isso que não está certa a D. E a E. As meninas estavam no shopping, mas não encontrei-las. Não encontrei no término nem R, nem S, nem Z, mas não as encontrei. Por que não encontrei as, Aliette? Vocês poderiam perguntar. Porque esse não é partícula atrativa, lembram? Partículas negativas, advérbios, preposições, conjunções subordinativas, todas servem de partículas atrativas para o pronome. E modernamente já cai em prova isso, sujeito já serve de partícula atrativa para o pronome e até conjunções coordenativas, certo? Então, as gramáticas já estão admitindo isso. O que é isso? Eufonia. Soa bem, pode usar. Não tem essa coisa. O que é que eu vou ter que decorar? Eu tenho que decorar assim. Eu nunca vou iniciar na norma culta uma frase, um parágrafo, um período por pronome obliquado. Nunca. Eu nunca vou usar com particípio. E eu sempre
a ênclise no particípio? Nunca. Ênclise e particípio, nunca. E eu sempre vou usar com o futuro do pretérito, o futuro do indicativo, do presente, os dois, né? Obviamente, do indicativo. Eu sempre vou usar mesóclise se eles iniciarem a frase, a oração ou o período, certo? Então, tudo bem aí, não as encontrei. Próxima. Pontuação. Eu tenho que decorar alguma coisinha de pontuação. Seguinte, vocês já decoraram, né? Quem está assistindo as aulas comumente, quem é meu aluno já, antes da pandemia, nas aulas normais, então já sabe que informação adicional, né? Se for no início, começando com preposição, vírgula depois. Se for no meio, vírgula antes e depois. Se for no final, vírgula antes. Se não houver outra informação aqui, um advérbio, você não é obrigado a usar. Mas se houver outro advérbio, é sim, porque são dois termos da mesma função sintática. Aí não precisa se decorar aposto, vocativo, adjunto adverbial, predicativo, não. Basta saber que é informação adicional e que você pode deslocar na frase. Então, você marca esse deslocamento com vírgula, ou isolando com duas, ou isolando com uma, ou isolando com antes ou depois, certo? Então, é isso aí que eu tenho que decorar. É numeração, eu tenho que separar todos os termos que têm a mesma função sintática. E não é numeração discriminada. O que é numeração discriminada? Não é uma simples cadeira, é uma cadeira azul, com braço branco, pernas pretas. Eu estou discriminando essa cadeira das demais cadeiras. Né? Então, nas enumerações discriminatórias, eu uso ponto e vírgula. Pronto, mais ou menos isso. Vamos passar agora para a pontuação. Aí vem dizendo assim, o ICMS, vírgula, olha aí, tá vendo? Adotado no país, eu posso pular. O ICMS é o único caso no mundo de imposto que, vírgula, e logo depois tem outra vírgula, vamos ver se pode pular? O ICMS é o único caso no mundo de imposto que não é administrado pelo governo federal. Posso pular. Quando eu posso pular, eu virgulo. Agora, vamos ver se eu posso mudar para qualquer lugar. O ICMS é o único caso no mundo de imposto que, embora se pareça adotado no país, não posso, tá vendo? Não posso. Não posso tirar adotado no país e botar em qualquer lugar. Vamos ver se embora. O ICMS adotado no país é o único caso no mundo de imposto que não é administrado pelo governo federal, embora se pareça com o IVA. Pude botar no fim. Vamos ver se eu posso botar no começo. Embora se pareça com o IVA, o ICMS adotado no país é o único caso no mundo de imposto que não é administrado pelo governo federal. Posso. Então, o adotado eu não posso, porque está se referindo a ICMS. Mas essa oração que é concessiva, eu posso. É uma adjunto adverbial, tá vendo? Eu posso colocar em qualquer lugar. Ah, então eu já sei mais ou menos. São duas informações adicionais, mas uma não é deslocável. Só a oração que é. Aí eu vou. No texto, emprego das vírgulas para isolar as expressões, estão vendo aí, adotado no país, que eu posso pular, tenho que isolar. E embora se pareça com IVA, é facultativo? Não, eu tenho que isolar. Então, por isso que eu não marco a letra A. É obrigatório apenas na primeira expressão? Não, é obrigatório nas duas, porque eu tenho de isolar. Apenas na escolha estilística, doutor? Não, é obrigatório. Justificado por regras distintas de pontuação? Sim. Uma é um predicativo e a outra é uma oração subordinada adverbial deslocada. É necessário devido ao deslocamento dessas expressões dentro do período? Não. Adotado no país, eu não posso botar em qualquer lugar no período. Na oração ainda posso, mas no período não. Então, realmente, a letra D. É o predicativo do sujeito, nem precisaria você saber. Basta você saber que um eu posso deslocar e o outro eu não posso, então não tem a mesma função sintática. Né? Um é uma oração e o outro é um termo. Então, realmente, você marca a letra D de dado. Aí vem essa questão, que a gente até já resolveu em sala de aula. Em um concerto em Paris, Franz Liszt tocou uma peça do Hoje Desconhecido. Ah, quando eu leio esse negócio aí, eu já sei. Tem coisa que é falando da língua, não precisa nem você estudar português. Mesmo que você fosse estrangeiro há muito tempo no Brasil e nunca tivesse estudado a língua portuguesa com a gramática, mas sim no dia a dia, que é a gramática pragmática, você responderia uma questão dessa, sendo estrangeiro. Por quê? Quando você diz assim,
Em um concerto em Paris, Franz Liszt tocou uma peça do hoje é desconhecido, antes não, tá vendo? Do hoje desconhecido compositor, junto com outra do admirável, maravilhoso, extraordinário Beethoven. Aí ele diz, no texto, com o emprego da expressão hoje, entre parênteses, o que é que ele quer? Ele destaca que Pixis é desconhecido na atualidade, mas que não era em 1837. Sim, é isso que ele está dizendo. Hoje desconhecido, mas antes não era. Então, justamente ele traz e você vai-se embora. Né? Indica que a partir da data do concerto, não. Enfatiza dia de glória, não. Ressalta que se trata do dia do concerto, não. Revela o desprezo pela popularidade, não. Hoje é desconhecido, antes não era. Então, a letra A. Esse mundo é o grande ateliê de um escultor. Somos as estátuas. E corre por aqui o intenso rumor de que alguns de nós um dia vamos ganhar a vida. C.S. Lewis. O problema estrutural que ocorre nesse fragmento, aí você volta, não vá para baixo não. Esse mundo é o grande ateliê de um escultor. Está estruturalmente correto, não tá? Tá. Somos as estátuas. E corre, sim, ó, sujeitos distintos, eu posso usar a vírgula. Nós somos as estátuas e corre por aqui, o intenso rumor é que corre, tá vendo? Sujeitos distintos, eu posso usar a vírgula, não tem problema. Aqui não está dentro de pontuação, né? Isso aí. E corre por aqui um intenso. E corre um intenso. Cadê o por aqui isolado? Eu não posso pular? Posso. E corre, vírgula, por aqui, vírgula, um intenso rumor de que alguns de nós, né? Um dia, alguns de nós vamos ganhar. Um dia, tá vendo? Então, realmente, tem aí um erro de pontuação. Ele devia ter isolado por aqui e ter isolado um dia. Aí você vai lá, emprego demonstrativo? Não. Esse mundo, ele está se referindo a um mundo que as pessoas criaram, né? O mundo terra não, viu? Aí diz depois a pontuação, letra B. Não é seleção vocabular, não é regência e nem é concordância. Vamos para a próxima. Além disso, para muitos estudiosos, olha, eu posso pular. Além disso, isso vem causando elevação dos níveis dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo, que ocorre na Antártida e também na Groenlândia. Eu posso pular, tá vendo? E essa vírgula aí, antes de ir embora, eu posso tirar, porque está na ordem direta. E isso vem causando elevação dos níveis do oceano, embora... Tá vendo? Aí está na ordem direta. Eu boto essa vírgula porque eu quero, ela não é obrigatória, não. Aí ele quer o quê? Quanto ao uso da vírgula, se é obrigatório ou não. O que é que eu faço? Lá na minha provinha, eu boto assim, depois do, além disso, vírgula, obrigatória. Por quê? Porque eu tenho que isolar para muitos estudiosos. Então, tanto é obrigatória antes, quanto é obrigatória que vem depois. Boto ó. Mas ali, depois de oceanos, é facultativo. Não tem outra adjunta adverbial antes da oração adverbial, é facultativo. Então, bota um F. F. Aí eu desço para marcar. A primeira e a segunda são obrigatórias? Sim. Pronto, gente. Marco a letra A e vou embora. Foi fácil? Não foi? Aí, quando eu vou, a primeira e a terceira, não são facultativas. A primeira é facultativa? Não. A terceira é obrigatória? Não. Então, pronto, tá vendo como dá certo fazer isso? Tenho que isolar os termos. Então, tenho que usar a primeira no início e a outra no final daquele termo, porque eu posso pular. Toda prova de pontuação, geralmente, é isso aí que cai. De acordo com a modalidade formal escrita da língua portuguesa, assinale a opção possível de colocação da vírgula no primeiro período do primeiro parágrafo do texto. O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. Eu não olharia para baixo, eu esqueci de apagar essa daí, mas eu não olharia para baixo, não. Primeiro porque ele está começando o texto, olha, é o primeiro período do primeiro parágrafo do texto. O trabalho escravo, eu não posso colocar isso ainda entre vírgula. Ainda é. Ele modifica o verbo ser, tá vendo? Se fosse um segundo período, aí eu poderia dizer, o trabalho escravo é isso, é aquilo, o trabalho escravo é degradante, e o trabalho escravo ainda é uma violação, tá vendo? Para acrescentar, isso ainda é para acrescentar, mas isso ainda não é para acrescentar, isso é para colocar relevância. O trabalho escravo ainda é uma violação, até hoje é uma violação. Então, não posso de jeito nenhum, ele está modificando o verbo ser, né? Não posso pontuar aí, não.
O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. Eu só posso pontuar aí, olha que ele quer, poderia colocar aí, ó, depois de persiste. Por quê? Porque eu tenho aí, ó, persiste, o verbo, e no Brasil a adjunta adverbial. Eu poderia colocar esse adjunta adverbial com a vírgula, tá vendo? E é uma violação de direitos humanos, aí, se eu botar uma vírgula por causa da oração adjetiva, eu mudo o sentido. Né? Passa para adjetiva explicativa. Né? Então, realmente, só cabe aí depois no Brasil. Então, onde é que a gente encontra isso? Na letra A. Marque vai-se embora. Porque o que está errado na letra B, nessa vírgula aí? Violação de direito. É violação de direito. Violar direito é o complemento nominal e o nome. Então, não separa nem objeto direto, nem objeto indireto, nem complemento nominal dos seus regentes. Então, nada de separar VTD de OD, nem VTD do OD e do OI, e nem o nome do seu complemento nominal. Então, por isso que a B está errada. O trabalho escravo ainda é uma violação. Estou dizendo outra coisa. Por que estou dizendo outra coisa? Eu disse antes que ele era uma coisa e digo que ele também é essa outra coisa. Estou acrescentando. E olha que começa no primeiro período do primeiro parágrafo. Então, não posso dizer, acrescentando, se eu estou começando o período ali. Por isso que não pode ser essa letra C. D. O trabalho escravo, não posso colocar uma vírgula depois, que aí é o sujeito. Eu estou separando o sujeito do predicado por vírgula. Realmente, letra A. E assim nós terminamos a aula de hoje com esses bizus, com esses macetões, né, dados para vocês aproveitarem. Depois dessa aula, se vocês guardem essa aula direitinho para vocês aí. Quem não se inscreveu, se inscreva, guarde, mande perguntar mais outras coisas que você, né, pode, de repente você pode ter assistido a aula, pode ter gostado, mas pode ter ficado com alguma coisinha aí que você não pode perguntar, você vai assistir depois de a gente ter dado ao vivo, né? Aí, de repente, você pode ter uma dúvida, entre lá no comentário, comente, se inscreva. Porque você se inscrevendo, você manda um e-mail lá e a gente tira suas dúvidas e a gente diz o que aconteceu naquela aula, que você não entendeu, blá, 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 entendeu? Então, se inscreva, dê um likezinho, coloque seus familiares para participar, porque português é útil em todo concurso, cai português, minha gente. Todo concurso, e não é todo mundo que sabe português, não, porque não adianta você estudar só pela gramática, não. A gramática, às vezes, ela limita a língua. E a língua é um conjunto de signos. Então, é um conjunto ilimitado. Esse uso é ilimitado, como eu posso usar esse signo. Então, nem a gramática domina, viu? Nem a gramática domina realmente o uso da língua, porque a língua tem as suas variedades. E a gramática não domina isso. E eu quero dizer a vocês que eu desejo a vocês um ano que realmente seja novo. Que realmente traga coisas novas e boas. Que realmente traga notícias novas, novas e boas, que realmente traga remédios novos e bons. Nada de reações adversas pelas quais os produtores não se responsabilizem. Não, isso não é ciência. Se eu me responsabilizo por essa aula, eu estou dizendo a você que a aula é boa, pode confiar. Se eu não me responsabilizo, estou dizendo que a aula não presta. Então, que o ano novo traga remédios bons, traga saúde, traga paz, né? Traga essa confiança que vocês têm em vocês mesmos. Primeiro eu, que creio em Deus, né? Vou colocar minha confiança nele, porque o que acontece em mim, tudo que acontece em mim, comigo, ao meu redor, é permitido por ele. Então, a minha confiança máxima está nele. Mas se você não acredita em Deus, não tem confiança nele, coloque sua confiança em você mesmo, na sua capacidade. Tenha essa autoestima elevada. Comece a acertar e você vai ter sua autoestima elevada para você se sair bem no concurso. Né? Estudar e se esforçar. Desejo a vocês a companhia da família de vocês e que todos da família também estejam em paz e com saúde. E que 21 venha para a gente dizer assim, que diferença de 21 para 2020. Principalmente porque em 2020 eu estava lá estudando no YouTube com a Liette na presencial. E este ano não vou mais precisar porque passei. Me dê também essa notícia boa que você passou, que você estudou, que você passou. Queremos isso para o ano que vem. Não? Então, gente, vou aqui responder uma perguntinha, que é... Quem chegou? Bete! O que é que você está observando, Bete? Me diga aí, enquanto eu respondo aqui, o que é que você está observando?
Maria de Fátima, obrigada, obrigada também, obrigada. Que Deus abençoe todos vocês, certo? E aí, Beth, vou esperar ver se Beth está observando mesmo as coisas da aula, né? Tá aqui. Quero ver se ela está observando. E aí, Beth, tem alguma coisa para me dizer de que você observou em mim? Que agora eu estou fazendo isso, viu? Bota o negócio para a pessoa dizer alguma coisa. Vamos ver a resposta de Beth, ver se ela está observando. Beth. Está. O que é que você notou, Beth, em mim? O que é que você tem que dizer aí para observar em mim? Disseram que eu estava mais gorda. Adorei. Eu quero ficar mais gorda. Agora quero tudo, não é só aqui, não. Eu quero braço, quero perna, quero aqui, né? Só quero diminuir a barriga. Olha o que foi que você notou, Beth, em mim? Além de eu estar gorda com essa roupa. Nada, Beth. Notou nada, Beth. O que foi que você notou, Beth? Estava esperando agora. Só você dizer que você notou. Essa disse que estou. Não, pois nem a roupa, pois eu vou lhe dizer. Ó, Beth. Lembra não? Presente seu. Ó, um mimo seu, tá vendo? Estou usando hoje para você ver, porque eu já usei, só que você não vê, né? Aí eu digo, eu vou arrumada, fim de ano, vou toda de branca, pomba da paz, né? E vou botar aqueles brincos de Beth, só para ver se ela vai perceber que são os brincos que ela me deu. Ei, gente, terminou a brincadeira. Um ano muito bom para vocês. E até, se eu não viajar, a gente continua janeiro inteiro, né? Mas se eu viajar, até próximo mês, que é janeiro agora. Só no ano que vem que eu vou ver vocês. Tchau!